informática hoje em dia é muito presente na sociedade. E de repente, um garoto começa a descobrir as potencialidades que ele tem na frente do computador. Lógico que aí também tem uma outra questão que é, a gente fala muito que é fundamental a pessoa ter foco. Por exemplo, se você deixa um garoto sozinho no computador, sem foco, ele vai fazer coisas às vezes que não são produtivas. E aí, se a gente fizer de novo um outro paralelo com coisas que não são na internet, a gente costuma falar muito o seguinte: quando você vai passar, por exemplo, em lugares na cidade que você não conhece, às vezes você precisa tomar um certo cuidado, porque você não sabe se lá é violento, se não é, você pode se perder, se você está no lugar certo, no lugar errado. E às vezes você deixa uma criança ou um jovem navegando a esmo na frente do computador ou fazendo qualquer coisa na frente do computador, pode acontecer a mesma coisa. Ele vai pelo hiperlink, pulando de site para site, e cai às vezes em um lugar que não é muito produtivo. Lógico. A gente também perde um pouco o foco, né? Se a gente ficar muito tempo ali, a gente perde um pouco o foco. Às vezes eu escrevo o que eu tenho que fazer na internet para não perder o foco. Não perder o foco, né? A Fernanda, um beijo para você, Fernanda, fala o seguinte, que ela liga o computador com o intuito de estudar, mas... Peraí, Fernanda, que eu estou voltando. Realizar pesquisas e acabo me envolvendo com besteiras, Facebook, jogo de buraco, etc. Não consigo me concentrar. Ela diz que acha que ela tem problema para se concentrar. Eu não saio... Não, aí é o Neto. A Fernanda fala assim: eu acredito que o meu problema seja mais de concentração, não consigo me concentrar. Especificamente para a Fernanda, a questão é uma questão de foco. Se você tem uma proposta que você vai para o computador para você estudar, você tem que cumprir essa proposta, que é, então eu vou estudar. O problema é que, assim, a tentação, se a gente for falar esse termo, né, que tem umas vezes que é muito religioso, tá a um clique. Ou seja, é muito simples ela clicar ali e abrir uma página de uma rede social, ou abrir um outro programinha que é um comunicador instantâneo, e perdeu totalmente o foco. Então, assim, tem que ter muito foco e às vezes tem que saber organizar. Tem por exemplo, um exercício que ela pode fazer, que é o seguinte: observa o tempo que você consegue ficar concentrada no seu estudo. Você consegue ficar, sei lá, meia hora, 1 hora, 20 minutos, enfim. Cronometre esse tempo e ali passa a ser um parâmetro que você tem. Ou seja, as outras vezes que você for tentar acessar, se você passar muito disso, então você sabe que você vai desfocar, vai querer acessar um Facebook, uma rede social, mas nesses primeiros 20, 30, enfim, esse tempo que você consegue ficar focada, se concentrar para realmente estudar nesse tempo. Depois que passa esse tempo, você para, dá uma relaxada, navega, não fica também o dia inteiro navegando no Facebook. Fica um tempo só para você relaxar e depois tenta focar mais esse tempinho que ela consegue, que ela sabe, começa a ter um parâmetro que é o tempo que ela consegue ficar focada. E também o tempo que ela consegue ficar desfocada é bom ser cronometrado. Então, por exemplo, vou me dar 20 minutos é o suficiente para eu dar uma relaxada. Vou me dar 1 hora, eu preciso de 20 minutos de estudo e 1 hora de relaxamento. Assim, eu acho que é fundamental também isso também para se organizar. Porque às vezes, então eu preciso estudar meia hora aqui, depois eu tenho uma natação, uma academia, um curso de inglês, um outro cursinho para fazer. Você precisa se organizar na vida. Então, eu acho fundamental você começar a ter foco para fazer essas coisas. Mais uma vez eu falo, a internet ela não é o demônio da humanidade, muito pelo contrário, ela traz um monte de coisas boas, um monte de coisas bacanas, dá para explorar uma série de coisas, mas assim, de vez em quando tem que ter foco. Lógico que também é bacana ficar em rede social, é bacana às vezes ficar jogando, é bacana ficar em chat, mas se você tem uma proposta, se você tem um propósito ali naquele momento, você tem que saber respeitar esse propósito. A Ana Maria fala que na China, por exemplo, a obsessão por internet fez com que o governo permitisse o uso de choques como tratamento de doença em cerca de 3 mil jovens. Na China, na verdade, tem umas questões assim meio delicadas até de falar, porque como tem uma repressão muito grande lá em cima da internet, ou seja, é diferente daqui, em que você pode simplesmente pegar um computador e acessar qualquer coisa. Não. Então tem alguns jovens que embarcam no espírito rebelde e falam, não, vamos fazer e acontecer, e lá você tem um agente repressor que é o governo, que é muito forte, e eles atuam mesmo. Então eu acho meio complicado e como que é o tratamento lá, mas academicamente eu nem comento, porque enfim, e aí a gente entra nas questões, né, se isso é válido, se não é, o que está deixando de lado, não podendo acessar a internet, o que né,
eu acho que aí é um debate, um outro tipo de debate, que a gente aqui está tendo com a gente mesmo. Né? Lá, se tem um governo que está limitando isso, aqui a gente tem que ser nosso próprio governo, a gente tem que estabelecer, como você falou, regras de utilização das coisas, mesmo da comida a gente tem que estabelecer regras de utilização, da bebida e de outras coisas. É que a internet se confunde, né? Porque é um meio de diversão, educação, interação, quer dizer, você faz tudo pela internet. Tem uma outra questão aí que, assim, o internauta, ele não amadureceu ainda na internet. Por que disso? Porque é uma coisa muito livre, muito anárquica, enfim. Eu costumo falar que o teclado aceita qualquer coisa. Então, assim, você pode digitar qualquer coisa, você pode ver qualquer coisa. Então, causa-se uma certa sensação de que se pode tudo e de que tudo é válido. E às vezes não é. Então, assim, a pessoa, ela tem que ter um pouco mais de disciplina. Talvez, assim, seja um pouco chato de falar de disciplina, mas, enfim, fala de uma questão um pouco mais acadêmica. Assim, tem um cara que eu gosto muito, que chama Pierre Levy, que ele fala o seguinte: quanto mais você tem acesso à informação, você tem a sua responsabilidade, ela cresce muito mais. Por quê? Porque você tem uma responsabilidade em cima do conteúdo que você produz, em cima da informação que você lê, que você tem que verificar se ela é válida, se ela não é, se ela é falsa, se ela tem uma tendência política, se ela tem uma tendência histórica, se ela tem algum tipo de tendência, ou se não tem, ou seja, traz uma responsabilidade muito grande. E o internauta, quando ele cai na internet, não vê isso de uma maneira geral. Não, eu vou ler e vou saber qualquer coisa, então eu vou ler um site, mesmo que seja um site de uma grande corporação, e vou aceitar isso numa boa. E ele fala, não, você tem que refletir em cima disso, você tem que refletir em cima dos conteúdos, e principalmente observar um pouco do seu comportamento. Então, de repente, você quer ir para uma rede social, ótimo, você pode ir, mas você tem que ter responsabilidade em cima daquilo que você faz. Ou seja, para eu poder ir para uma rede social, eu posso efetivamente, eu não tenho outros compromissos, enfim. É muito como na vida, fora da internet. Sei lá, eu quero viajar, quero ficar 6 meses viajando. Mas eu tenho que trabalhar nesses 6 meses, então não dá. Ou seja, você pode viajar, mas para você viajar, você tem que abdicar do seu trabalho. Então, assim, tem que existir esse tipo de reflexão. E às vezes as pessoas não param. Então, lógico, é muito difícil a pessoa parar para ter esse tipo de reflexão um pouco mais profunda, se a gente for falar. Mas eu acho muito bacana teóricos que trazem um pouco disso, e a gente costuma falar muito isso para as pessoas. Olha, você quer fazer? Assim, a gente não está aqui para ditar regras, mas tem algumas coisas que têm que ser seguidas, né? Então, quer ficar navegando o dia inteiro na internet? Tudo bem, mas existe uma consequência por trás disso. Você pode ir mal na escola, pode ir mal até no relacionamento, pode perder um relacionamento, pode ir mal no trabalho. Falando de casos mais graves, né? Que acontece, né, com pacientes que têm realmente o vício pela internet? Então, você tem algumas questões que eu vou entrar nos níveis de gravidade. Então, assim, por exemplo, perda de emprego. Então, a pessoa pode, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma pessoa que fica a noite inteira e não trabalha, ou usa o tempo de trabalho para ficar fazendo isso ao invés de trabalhar. Isso pode, em última consequência, resultar na demissão. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um jovem que não trabalha, mas, por exemplo, que estuda, pode perder um ano letivo, ou pode ir mal no vestibular, ou seja, pode ter uma consequência severa na carreira acadêmica dessa pessoa. Você pode ter até... Tem uma questão que eu costumo falar também de internet, que assim, certas coisas da internet são como se fosse uma lente de aumento para a pessoa. Então, por exemplo, se ela tem uma tendência, tem um distúrbio comportamental, sei lá, um transtorno de ansiedade, isso vai aparecer se ela ficar navegando muito tempo. Se a pessoa tem, sei lá, comportamentos mais de desvio de comportamento, como pedofilia, problemas de sexualidade, isso vai aparecer na internet. Não quer dizer que a internet gere isso, não. E aí é o que eu falo, que a internet, nesse caso, passa a ser uma lente de aumento. A pessoa, ela tem esse tipo de potencialidade, ou enfim, tem essa questão, e a internet só fez isso vir à tona. E aí você também tem outros transtornos psiquiátricos. Então, e aí você tem depressão, transtornos de ansiedade ou outras comorbidades até, que costumam surgir porque, de novo, não tem a história do foco, então a pessoa vai e acaba descobrindo, a internet acaba sendo essa lente de aumento e faz com que ela descubra que, enfim, tem alguma coisa que tem que ser observada.
e que poderia ser com qualquer outra coisa, né? Exatamente. Assim, é que, lógico, né? A internet amplia várias possibilidades da pessoa atuar de uma outra forma, que antes era só no mundo factual, né? E aí pode atuar no mundo virtual. Tem uma discussão, por exemplo, que é o seguinte: a internet, depois da internet, que a internet ficou aberta para a sociedade, apareceu muito mais pedófilos do que antigamente. A internet criou esses pedófilos, ou esses pedófilos eles já existiam, mas como eles têm conteúdo, acesso a esse conteúdo, eles apareceram? Assim, existe muito esse tipo de discussão, porque como eles têm agora esse acesso, eles começam a aparecer. Ou seja, eles começam a tentar aparecer, entrar em chat, e eles acabam sendo descobertos. Mas até aí, né, dizer que as pessoas consomem mais pornografia hoje do que consumiam há 10 anos atrás. Consomem porque o acesso é muito mais fácil. Mas isso não quer dizer que não existia, ou que as pessoas não gostariam de consumir, ou que, né, é culpar demais algo que não é real. O Neto fala o seguinte: observando a proliferação de páginas pessoais na internet, dá para dizer que logo todo mundo do planeta terá os seus 15 megabytes de fama. Você que o diga, né, Neto? Ele fala que, primeiro, que ele já é famoso aqui. Segundo, que ele fala que não sai de casa sem antes dar uma passada no meu MSN, Facebook, Orkut, Babu, Twitter e o Skype. Socorro! A gente pode até aumentar esses 15 mega para 15 GB ou para 15 tera, quem sabe. Mas a grande questão isso efetivamente é importante para você, ou isso efetivamente traz algum conteúdo? Porque assim, tem pessoas que, através de uma página pessoal, conseguem trabalhar ou desenvolver alguma coisa, desenvolver estudos, ou efetivamente mudar, ou até descobrir um sonho que tem, ir atrás e poder realizar. E existem pessoas que acabam colocando muito conteúdo, mas muito conteúdo vago. Ou seja, talvez essa história dos 15 megabytes aí de fama, eu sempre pergunto para a pessoa o que ele vê nesse tipo de fama, o que ele vê nesse tipo de conteúdo. Vai fazer bem para você? Porque se a gente for... Eu gosto muito de brincar com esses paralelos fora da internet, né? Então, talvez 15, 20 anos atrás, algumas pessoas aí nem são nascidas, mas existia o caderninho. Então, o pessoal escrevia no caderninho quais eram os sonhos e distribuíam só para poucas pessoas lerem, né? Você pode fazer isso na internet para poucas pessoas, você pode fazer isso para milhares de pessoas, efetivamente. Ou seja, isso não mudou. Ou seja, o comportamento em si, ele é o mesmo. Você tem uma ferramenta que é diferente. Mas, ou seja, lá atrás, esse cara, talvez, ou essa pessoa, né, que essa história do caderninho talvez seja uma coisa mais feminina, será que ela também não queria ter a mesma fama que hoje uma pessoa não quer ter ao fazer uma página no Facebook e espalhar para o mundo inteiro? Ou seja, talvez por isso que eu falo, talvez esses 15 mega possam até eventualmente chegar a 15 tera, mas tem uma coisa que é do comportamento humano, é do ser humano isso. Isso só foi atualizando ao longo do tempo.